Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero mostrar mediante a palavra do Senhor. Quero ler neste momento uma passagem na Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, esta poderosa palavra do Senhor, que ela é a palavra de Deus. O homem pode ter esta palavra, o homem pode ter, mas também o homem pode ter ela, aleluia, e conduzir a palavra de Deus de duas maneiras. A primeira maneira que o homem pode levar esta palavra, o homem pode levar ela assim, na mão, né? Na mão, como vocês estão vendo aqui, e levando ela, caminhando, levando. E também levando a palavra de Deus na boca. Se o homem, que é um cristão, ele diz que é um servo de Deus, e ele leva a palavra de Deus, conforme eu falei aqui, na mão ou na boca, então ele fala como ele quer, né? A pessoa, ele vê uma pessoa, por ele levar a palavra de Deus e não ter a palavra de Deus e não ser guiado pela palavra de Deus, ele vai falar conforme ele quer, conforme o homem quer ouvir. Vamos ver aqui uma passagem aqui na Bíblia, a diferença dos que têm a palavra e dos que é guiado pela palavra, dos que a palavra leva, a palavra de Deus. Aqui nós vemos aqui em 2 Crônica, capítulo 18, versículo 4, diz assim, ó: disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E eles responderam: sobe, porque Deus a entregaram na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que consultamos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar, o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetizo o bem acerca de mim, mas somente o mal. Traz-me, louvado seja Deus, trata-se de Micaías, filho de Ila. Disse Josafá: não fala o rei assim? Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Ila. Louvado seja Deus. O mensageiro, aqui já no capítulo 18, versículo 12, o mensageiro que foi chamar Micaías disse a palavra do profeta: unanimamente prediz coisas boas para o rei. Seja, porém, a tua palavra como a palavra de um dele, fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Agora vamos ver aqui em Atos capítulo... Atos capítulo... Caiu o folheto. Atos capítulo... louvado seja Deus. Atos capítulo... em Atos capítulo aqui... glória a Deus, 16... em Atos... Já. 16, versículo de... cadê? Atos o quê? Vai, fala. Atos capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito
se comovia vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com que se apresentava. Louvado seja Deus. Algum dos filósofos epicureu, estoico, contendia com ele. Um dizia: que quer dizer este paroleiro? Outro: parece que é pregador de Deus estranho, porque anunciava Jesus a ressurreição. Vemos aqui que na passagem que eu li de capítulo Crônica 18, que o rei Acabe queria ir para a guerra. E ele se aparentou com Josafá. E antes deles ir, eles consultaram o profeta. A Bíblia diz que 400 profetas profetizavam diante do rei Acabe, do rei Josafá. E cada um profeta se aproximava do rei e dizia: ó, vai, que o Senhor é contigo. Sobe a Ramote de Gileade, que Deus já entregou a vitória na mão do rei. E assim por diante, cada um daqueles profetas profetizava vitória para um rei ímpio, um rei idólatra, que não obedecia à palavra de Deus, não obedecia à lei e queria ser um rei abençoado, um rei vencedor na guerra. Queria porque queria que o Deus vivo de Israel estivesse com ele, enquanto que a palavra de Deus diz que o Deus de Israel é um Deus zeloso, que faz misericórdia, usa de misericórdia com os pais, os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então Josafá, quando viu aqueles reis, aqueles profetas profetizando, dizendo apenas palavras de vitória para um rei idólatra, um rei ímpio, um rei que não obedecia à lei de Deus, um rei de Israel, Josafá ficou meio desanimado com aquelas profecias e disse: não há ainda outro profeta do Senhor para que possamos consultar? E o rei Acabe disse: há um ainda, este porém eu aborreço, porque ele não fala de mim o que é bom, somente mal. Veja a consciência desse rei, que estava tão cauterizada no seu eu, que não reconhecia que era um pecador, não olhava para ele, para o seu coração, para a sua desobediência. Antes a sua mente estava de uma tal forma que só olhava para frente, não se corrigia. E aí veio a sua queda mais na frente. Mas quando o rei Acabe manda chamar Micaías, o mensageiro vai chamar Micaias. E quando o mensageiro chega lá, diz para Micaías, diz: olha, o rei está consultando os profetas e quer saber também de ti. Agora nós vamos lá e tu fala apenas conforme os outros profetas estão dizendo, o que é bom para com o rei. Mas Micaías era obediente ao Deus do céu, o Deus vivo. Micaías era guiado pela palavra de Deus. E o que é que acontece? Louvado seja Deus. Micaías diz para o eunuco: ó, é tão certo, aquilo que o meu Deus disser, isto falarei. Daí nós vemos a diferença dos que têm a palavra de Deus e dos que é guiado pela palavra. Os que é guiado pela palavra, fala a palavra de Deus. Pode ser para o rei, para o grande, para o rico, para o pobre, sem acepção de pessoa. Porque os que é levado pela palavra do Senhor é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem conhece o coração do homem. Eu não conheço o coração do homem, você não conhece. A não ser que eu seja um falso profeta para buscar glória de ti para mim. Querer que o homem me dê glória. Então eu posso ter esta palavra e escolher palavras
boa, que não venha palavra boa que vai falar apenas o que tu quer ouvir. E também como tem palavra de correção. Glória a Deus. Então Micaia era um que era guiado pela palavra. Já aqueles 400 profetas, era profeta que estava profetizando em nome do Senhor e querendo glória e honra do rei, falava o que o rei queria ouvir. Vai, tu vai vencer, vai, tu vai consumir os sírios, vai, a vitória é tua. E nós vemos também aqui, nessa passagem aqui de Atos, o apóstolo Paulo, outro servo de Deus que era levado pela palavra. Por quê? Porque quando ele chega diante de Antena, aquela cidade, o seu espírito se comove em ele ver a cidade tão entregue à idolatria. É isto que tem no povo e nos servos de Deus, aqueles que é guiado pelo Espírito Santo. Quando contempla uma vida, uma alma, que Cristo morreu na cruz por ela, ali ele sente o seu espírito desejando aquelas almas se converter a Cristo. E Paulo viu isto naquela cidade. A cidade tão entregue à idolatria, ao engano de Satanás. E quando ele viu, ele teve ali uma comoção dentro da sua alma. E o que é que acontece? Ele vai lá pregar a palavra. Chega para o povo e começa a anunciar no meio da cidade, dizendo que o Senhor Jesus é o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. E o que é que acontece? Louvado seja Deus. Aí era um servo de Deus guiado, levado pela palavra do Senhor. Aquelas almas que estavam na idolatria, na cidade de Antena, o Senhor Jesus tinha morrido por elas também. Ali eram vidas preciosas, que Cristo um dia derramaste o sangue dele na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, como era obediente a Deus e não tinha medo de morrer, quando viu não desviou-se, mas foi lá falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. Dizer que o Senhor Jesus é o Salvador. Eu creio que ele chegava para uma pessoa, uma vida, diante de uma imagem, diante de um templo pagão, diante da Diana dos Efésios, e falava do Senhor Jesus. Ele não ia falar: ei, idólatra, tu vai para o inferno. Ei, Deus te não quer você mais, você é um idólatra. Não, chegava anunciando e falando do amor de Cristo. Então a diferença, o que é guiado, o que é levado pela palavra, esta poderosa palavra de Deus, é ela que tem que levar o homem, não é o homem levar ela. Se o homem levar ela, o homem vai falar apenas o que o outro quer ouvir. Mas se ela levar o homem deixar ser guiado por ela, o homem vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe, abençoe todos nós, nos dê graça. E sempre vamos pedir ao Espírito Santo para nos guiar neste mundo, ainda mais nos tempos de hoje, no fim dos tempos, para poder ter em nosso coração aquela confiança no Senhor, que embora que nossa vida aqui na terra venha perecer, morrer, e se acontecer com essa carne velha, com a carne do homem, nosso espírito vai estar guardado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe.